Estamos de volta, já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Como podemos ver ali na porta que dá acesso no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal ao plenário, nós temos já a expectativa da entrada dos ministros, como acontece todas as quartas e quintas-feiras, para o início da sessão plenária da tarde de hoje. Pronto, sinal tocado, já, portanto, os ministros dirigindo-se aos respectivos lugares para o início das atividades da tarde desta quinta-feira. A presença, é claro, sempre também, além dos ministros, do representante do Ministério Público Federal, presença obrigatória de lei para que sejam realizados os trabalhos. Como já dissemos, houve modificação na pauta, havia 3 processos matéria penal que foram retirados da pauta na expectativa da pauta que era originalmente da sessão plenária desta quarta-feira e que migraram para julgamento na tarde de hoje. E vamos acompanhar desde agora, ao vivo, as atividades do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor? A sessão plenária de hoje é ao vivo, portanto, direto do plenário. Declaro aberta essa sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 6ª sessão ordinária, realizada em 15 de março de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso e Edson Fachin. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros e Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário concluiu o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, retificação ou anotação na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, como ainda não temos o 8º membro deste tribunal para que cumpríssemos a pauta na sequência regular, que tem início como publicado com ação direta relatada pela ministra Rosa Weber, o que demanda 8 integrantes, eu, então, vou chamar o segundo feito da pauta, no qual, inclusive, tem sustentação oral. É a reclamação 11.949, procedente do Rio de Janeiro, de que sou relatora, sendo reclamante Fernando Augusto Henrique Fernandes e reclamado o Superior Tribunal Militar. Como diz, como haverá advogado para fazer a sustentação oral, eu farei o relatório e, na sequência, convidarei o doutor Oswaldo Pinheiro a fazer a sua manifestação. Esta reclamação com requerimento de medida liminar foi ajuizado por Fernando Augusto Henrique Fernandes contra o presidente do Superior Tribunal Militar sob a alegação de descumprimento do recurso ordinário em mandado de segurança, número 23036, proferido pela 2ª turma deste Supremo Tribunal. Consta do relatório daquele recurso ordinário em mandado de segurança relatado pelo ministro Maurício Correia, que Fernando Augusto Henrique Fernandes e Fernão Tristão Fernandes impetraram em 97 mandado de segurança contra ato de indeferimento do presidente do Superior Tribunal Militar, com pedido de acesso aos registros fonográficos das sessões de julgamento daquele tribunal ocorridos na década de 1970. Na inicial daquele mandado de segurança, os impetrantes relataram ter requerido, aspas, administrativamente ao presidente do Superior Tribunal Militar, em 31 de julho de 97, cópias de processos que relacionaram em requerimento e que tramitaram há mais de 20 anos e suas respectivas gravações, visto que o primeiro requerente estaria redigindo um livro titulado Voz Humana, em homenagem aos grandes oradores, em especial Lino Machado Filho e Nélio Roberto Seide Machado, advogados que militaram naquele Tribunal Superior. O pedido tinha sido inicialmente deferido pelo presidente do Superior Tribunal Militar e, depois de realizada a cópia de parte dos arquivos, a autorização foi cancelada, do que teria resultado na apreensão dos documentos que já estavam em poder dos impetrantes.
Ao examinar o mandado de segurança impetrado contra o ato, o plenário do Superior Tribunal Militar decidiu: mandado de segurança, exame retirado de autos findos, direito assegurado ao advogado no exercício da profissão, com restrição, inexistência de direito líquido e certo a ser conhecido ao impetrante, que não ostenta a qualidade de advogado e por mero interesse, que sequer figura em normas objetivas, pretendendo ter acesso pleno a autos findos e a gravações que não integram processos. Contra essa decisão foi interposto recurso ordinário, ao qual a segunda turma deste Supremo Tribunal deu provimento nos termos seguintes: recurso em mandado de segurança, cópia de processos de áudios e fitas, fonte histórica para a obra literária, âmbito de proteção do direito à informação, artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. Não se cogita da violação de direitos previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados, uma vez que os impetrantes não requisitaram acesso às fontes documentais e fonográficas no exercício da função advocatícia, mas como pesquisadores. A publicidade e o direito à informação não podem ser restringidas com base em atos de natureza discricionária, salvo quando justificados em casos excepcionais para a defesa da honra, da imagem, da intimidade de terceiros ou quando a medida for essencial para a proteção do interesse público. 3. A coleta de dados históricos a partir de documentos públicos e registros fonográficos, mesmo que para fins particulares, constitui-se em motivação legítima a garantir acesso a tais informações. 4. No caso, trata-se da busca por fontes a subsidiar elaboração de livro, em homenagem a advogados defensores de acusados de crimes políticos durante determinada época, a partir dos registros documentais e fonográficos de sessões de julgamento público. Não configuração de situação excepcional a limitar a incidência da publicidade dos documentos públicos e do direito à informação, recurso provido, redator para o acórdão, ministro Nelson Jobim. Reiniciados os trabalhos de pesquisa, Fernando Augusto Henriques formulou em 2011 requerimento para acesso às, aspas, gravações dos julgamentos pelo STM durante a década de 70 nas sequências públicas e secretas, objeto da decisão proferida no julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança, número 23036. Em 2011 ainda, o presidente do Superior Tribunal Militar deferiu o pedido apenas no que se refere a sessões públicas. Contra essa decisão que a juíza apresente reclamação, sustentando-se nela que a restrição imposta pela autoridade reclamada descumpriria a decisão proferida no julgamento do recurso por este Supremo Tribunal Federal. Informa que os julgamentos ocorridos na década de 70 eram divididos em públicas, onde ocorriam os relatórios e as sustentações orais, e sessões secretas, em que se colhiam os votos, pelo que as fitas magnéticas são divididas em duas partes, públicas e secretas, embora constituam sequência dos mesmos procedimentos. Ressalta que as sequências já se constituem públicas, seja em razão de ter se esvaído o prazo de restrição da Lei 8.159, seja em razão da publicidade dos julgamentos instauradas pela Carta Magna, inexistindo razão para a restrição imposta pelo ato reclamado. Assevera que, a partir do julgamento de seu recurso, aqueles processos considerados secretos que não tiveram seu sigilo decretado em nome da intimidade de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 23 e 24 da Lei 8.159, alcançaram a publicidade. Assim, a restrição oposta, persistindo na divisão pública e secreta daqueles processos, como se dava antes da decisão do Supremo, ofende a citada decisão transitada em julgado e pede a procedência dessa reclamação para determinar ao Superior Tribunal Militar que franqueie o acesso integral das gravações e julgamentos ocorridos na década de 70 e que antes eram classificados em públicos e secretos. Eu indeferi a medida liminar, as informações foram prestadas, ressaltando que a negativa do acesso pretendido pelo reclamante estaria lastreada em ato normativo 244, que restringe o acesso à documentação considerada sigilosa, em que contenha dados e informações restritos à administração do tribunal. Destacou que a decisão apontada como descumprida seria tão somente autorizado o impetrante a acessar registros documentais e fonográficos de sessões de julgamento público, nada determinando sobre julgamentos sigilosos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados requereu sua admissão no feito.
destacando ter tradição na defesa da Constituição e competindo na defesa da Constituição e, particularmente, do acesso à informação, direito fundamental. O Procurador-Geral da República opinou pela procedência da reclamação e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados reiterou o pedido de ingresso no feito e requereu a reconsideração da decisão de indeferimento da medida liminar. A presidência do Superior Tribunal Militar prestou informações complementares, noticiando que, a partir da promulgação da Lei de Acesso à Informação e consequentes alterações nos atos normativos daquele tribunal, não remanesceria óbice para o acesso aos documentos pretendidos, bastando a formulação de novo requerimento. Determinei ao reclamante que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento da presente ação, que alegou persistir seu interesse na demanda, especialmente por causa do acesso que foi negado antes e que demonstrava, portanto, a impossibilidade de o ato pelo qual foi requerido manter-se rígido, porque o que se exigiu foi que ele reformulasse o seu pedido, inclusive com base não na Constituição, mas na nova lei. Este é o relatório. Convido a falar pelo Amicus Curiae, Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente deste egrégio tribunal, senhora ministra, senhores ministros, eminente vice-procurador-geral da República, de fato, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pleiteou a sua participação na presente reclamação, porque entende que o julgamento dela, a rigor, materializa e concretiza a necessidade de tornar público os arquivos, o esclarecimento da sociedade como um todo sobre esse capítulo da história brasileira. Pretende-se, de fato, o acesso a esse acervo que o Tribunal Superior Militar possui, para deixar claro ao povo brasileiro a necessidade de conhecimento de como se processou os julgamentos dos presos políticos naquela corte. O Brasil, na verdade, precisa conhecer a história para não esquecer, para não repetir. Esse é um jargão que foi utilizado pela OAB e vem sendo utilizado há bastante tempo, porque já por volta de 2007, 2006, a OAB requereu diretamente ao Superior Tribunal Militar a abertura dos arquivos, para que houvesse uma maior conscientização da população quanto aos fatos, né, e todos os julgamentos que ocorreram no período da ditadura militar. O acesso destinava-se à conscientização da população, ao resgate da memória. Também requereu, naquela oportunidade, já por volta de 2008, 2009, uma investigação por parte da Justiça Militar com relação a documentos, destruição de documentos da guerrilha do Araguaia. Foi feita uma representação junto ao Superior Tribunal Militar, pedindo apuração e investigação desses casos. Na sequência, ajuizou a ADI 3987, hoje sob a relatoria da eminente ministra Rosa, impugnando dispositivos relacionados à política, às leis que tratavam da política nacional de acesso aos arquivos públicos e privados. Nessa mesma esteira, ajuizou a DPF 153, discutindo o alcance da lei de anistia, decisão já proclamada pelo esse egrégio plenário e que hoje pende de apreciação de embargo e declaração. Apoiou as campanhas que diversas seccionais e organismos da sociedade nacional, da sociedade civil fez com relação à memória e à verdade, objetivando exatamente o resgate dessa história para a conscientização da população brasileira. Nesse período, por volta de 2010, a presidente da Argentina, presidente Cristina Kirchner, assinou um decreto em que publicizou, ou melhor, determinou a abertura dos arquivos no âmbito das Forças Armadas no período que envolvia a ditadura militar na Argentina. Na sequência, no mesmo ano, o Paraguai também fez isso e determinou a divulgação, inclusive por meio da internet,
de todos os arquivos relacionados à ditadura militar, em especial aqueles que estavam relacionados à Operação Condor, uma operação muito conhecida já deste tribunal ao julgar questões relativas à extradição. Depois, a OAB também apoiou a iniciativa do governo federal com relação à criação da Comissão Nacional da Verdade. E recentemente, no âmbito do Tribunal Superior Militar, celebrou um convênio, ou melhor, um termo de cooperação técnica para a implantação do projeto Vozes da Defesa. E o objetivo desse projeto era exatamente publicizar essas partes abertas das sessões de julgamento que envolvia a sustentação oral de eminentes advogados que lá estiveram defendendo, no período da ditadura, os presos políticos. Enfim, não se pretende aqui enumerar diversas ações e providências que a OAB vem adotando nesses últimos tempos para demonstrar a necessidade de reconciliação, a necessidade de resgate dessa parte da nossa história. E aí, para não cansar vossas excelências, é preciso deixar claro de que o objeto dessa reclamação reveste da segunda parte das sessões de julgamento. As sessões de julgamento no STM, naquela altura, eram realizadas em duas formas. Uma forma pública, em que os advogados proferiam suas tentações orais, e essas gravações, de fato, com o projeto Vozes da Defesa, está disponível, né? E, inclusive, hoje há um intercâmbio entre o Museu da OAB e o Museu do STM, exatamente para publicizar a atuação da advocacia no período da ditadura militar. Mas essa outra parte, que se refere aos debates que eram efetuados pelos ministros no julgamento dos casos concretos, continua inacessível não só à advocacia como à população brasileira. E é por isso que a OAB apoia e pede a procedência do pedido na presente reclamação, porque o ato, a negativa do Tribunal Superior Militar diz respeito exatamente a essa segunda parte das sessões. E, nesse aspecto, houve uma transgressão manifesta do STM ao indeferir o pedido. E aí vou ler apenas um breve trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, que diz claramente o seguinte, aspas, sendo em conteste que cada uma das sessões do STM, cujo acesso ao áudio é requerido pelo reclamante, era registrada em duas gravações distintas, sendo a primeira pública e a segunda secreta, correspondendo a última aos debates realizados entre os ministros naquela corte, evidencia-se da parte final do acórdão que o STM, ao autorizar o acesso apenas às sessões públicas, violou decisão do Supremo Tribunal Federal no RMS 23036, fecha aspas. Então, eminente presidente, para finalizar, o que a OAB pede, exatamente nesse ambiente de resgate da memória e da verdade à população brasileira, nesse ambiente de maior publicização e abertura dos arquivos, especialmente hoje, diante da vigência da Lei de Acesso à Informação, é que seja julgado procedente o presente pedido. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Tem a palavra o eminente vice-procurador, doutor Bonifácio Andrada. Senhora Presidente, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, novos advogados, a Procuradoria-Geral da República vem à tribuna nessa hora para, reportando-se ao parecer já exarado e constante dos autos, reiterar e reafirmar o seu posicionamento pela procedência da reclamação. Parabéns, presidente. Agradeço a Vossa Excelência e passo a leitura do voto, senhores ministros. O que se põe em foco na presente reclamação é se, ao restringir o acesso do reclamante apenas a arquivos fonográficos da parte pública da sessão de julgamento realizada pelo Superior Tribunal Militar na década de 70, a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade de decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança número 23036. Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que a negativa de acesso aos arquivos relacionados à parte secreta das sessões de julgamento pelo Superior Tribunal teria se lastreado no artigo 9º do ato normativo número 24 de 2007 daquele tribunal e na suposta ausência de determinação na decisão paradigma de, expressamente, acesso a julgados sigilosos deste pretório castrense, fecho aspas.
Diversamente do que sustenta a autoridade reclamada, a decisão proferida no julgamento do recurso ordinário no mandado de segurança 23036 não restringiu o acesso dos então impetrantes a documentos e arquivos fonográficos relacionados às sessões públicas de julgamentos ocorridas na década de 70. Assentou-se naquela oportunidade que todos os julgamentos seriam públicos e que as gravações dos áudios dessas sessões deveriam ser disponibilizadas aos impetrantes, inclusive no que se refere a debates e votos proferidos pelos julgadores. Na sentada de 28 de março de 2006, este plenário concluiu o julgamento do daquele recurso ordinário no mandado de segurança, que tinha sido iniciado em 6 de abril de 99 e parecendo antever a evolução legislativa que resultaria na promulgação da Lei 12.527 de 2011, reconheceu o direito dos impetrantes de amplo acesso aos documentos que contivessem dados das sessões de julgamento requeridas, no que se refere às sustentações orais realizadas pelos advogados e também aos debates e votos proferidos pelos componentes daquele egrégio superior tribunal. No voto condutor do julgado, o ministro Nelson Jobim, meu antecessor nesse Supremo Tribunal, realçou, aspas, os impetrantes não agem no exercício da função advocatícia, mas como pesquisador em busca de dados históricos para a produção de obra que resgata a memória dos trabalhos judiciários praticados por advogados. A pergunta que se faz nos autos é a seguinte: está no poder discricionário de presidente de tribunal conceder ou vedar acesso a dados de processos públicos ou sustentações orais de advogados? Ou ainda, qual o limite do direito de informação no que se refere ao acesso a gravações de sustentações proferidas em julgamentos dos tribunais? Trata-se de tema de extrema relevância para o país, qual seja o direito de informação. A Constituição prevê que lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Artigo 5º, inciso 15 da Constituição. Acentua ainda o ministro Nelson Jobim. Não consta dos autos que referidos julgados estivessem sob segredo de justiça. E ainda o ministro Nelson Jobim a acentuar. Trago recente decisão de Celso, segundo essa mesma orientação, aspas secundárias, não custa rememorar neste ponto, tal como decidiu no mandado de segurança 24.725, medida cautelar, relator o ministro Celso de Mello, que os estatutos do poder numa república fundada em bases democráticas não podem privilegiar o mistério. Na realidade, a Carta Federal, ao proclamar direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, enunciou preceitos básicos, cuja compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como regime do poder visível, ou, na lição expressiva de Bobbio, como um modelo ideal de governo público em público. A Assembleia Nacional Constituinte, em momento de feliz inspiração, repudiou o compromisso do Estado com o mistério e com o sigilo, que fora tão fortemente realçado sob a égide autoritária do regime político anterior, 64 a 85, quando no desempenho de sua prática governamental. Ao dessacralizar o segredo, a Assembleia Constituinte restaurou o velho dogma republicano, como expôs o Estado em plenitude ao princípio democrático da publicidade, convertido em sua expressão concreta em fator de legitimação das decisões e dos atos governamentais. É preciso não perder de perspectiva que a Constituição da República não privilegia o sigilo, nem permite que esse se transforme em praxis governamental, sob pena de grave ofensa ao princípio democrático, pois, consoante adverte Norberto Bobbio, em lição magistral sobre o tema, não há, nos modelos políticos que consagram a democracia, espaço possível reservado ao mistério. Tenho por inquestionável, por isso mesmo,
que a exigência de publicidade dos atos que se formam no âmbito do aparelho de Estado traduz consequência que resulta de um princípio essencial a que a nova ordem jurídico-constitucional vigente em nosso país não permaneceu indiferente. O novo Estatuto Político Brasileiro, que rejeita o poder que oculta e que não tolera o poder que se oculta, consagrou a publicidade dos atos das atividades estatais como expressivo valor constitucional, incluindo tal a magnitude desse postulado no rol dos direitos, das garantias e das liberdades fundamentais, como reconheceu em julgamento plenário o Supremo Tribunal Federal, relator ministro Celso de Mello. E ainda, se tem naquele julgado que o direito fundamental à informação, diante de nossa história recente, é talvez um dos mais caros no elenco do artigo 5º da Constituição. Somente justificativa, baseada em princípio estrutural do sistema político brasileiro, como a proteção ao interesse público ou a defesa da intimidade, legitimaria a sua restrição. Não se perfez em justificativa plausível a alegação de que o material de que se pleiteou cópia apenas serviria para o controle interno do tribunal ou para o exame dos ministros da Corte. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e garantir aos impetrantes o direito de acesso, possibilidade de consulta e de cópia dos autos e das respectivas gravações requisitadas à autoridade coatora e ainda a devolução das fitas apreendidas do senhor Fernando Tristão Fernandes, fecho aspas. Digo que nem mesmo a leitura apressada e superficial da decisão, cujo descumprimento se alega permitiria inferir, como fez a autoridade reclamada, que este Supremo Tribunal teria se limitado a determinar franquear o acesso apenas a documentos relacionados à parte pública das sessões, ressalvando os documentos produzidos a partir de debates e votos proferidos na parte secreta das sessões de julgamento. A decisão paradigma de controle é explícita ao dispor sobre a ilegitimidade da exceção imposta quanto à matéria discutida e votada na parte secreta da sessão pelo plenário daquele Tribunal Superior previsto em ato normativo interno e sobre a ausência da plausibilidade jurídica da justificativa apresentada, segundo o qual, aspas, o material de que se pleiteou cópia apenas serviria para o controle interno do tribunal ou para o exame dos ministros da Corte, fecho aspas. Realçou-se naquela sentada de julgamento não haver campo para a discricionariedade da administração em restringir o amplo acesso que os então recorrentes deveriam ter aos documentos gerados a partir de julgamentos ocorridos no período mencionado, conferindo em duvidosa amplitude àquela decisão. Asseverou-se que o ato pelo qual fora indeferido o acesso estaria em evidente descompasso com a ordem constitucional vigente, que erigiu o direito à informação ao status de direito fundamental. Esta mesma linha de entendimento, como já agora lembrado pelo Dr. Oswaldo da Tribuna e pelo vice-procurador-geral, é perfilhada no parecer do Ministério Público que assim se pronunciou, e leio apenas uma parte do que transcrevi. Como se vê, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal abordou e superou todos os aspectos considerados pelo presidente do Superior Tribunal Militar como impedientes do acesso a áudios de sessões na parte secreta daquela corte, de maneira que não há obscuridade ou omissão no acórdão, mas antes, empenho do reclamado em negar-lhe cumprimento. Inicialmente, a Suprema Corte afastou a tese de inexistência de direito líquido e certo do ora reclamante. A partir daí, a discussão encontra o seu foco no questionamento dos limites do direito à informação, no que se refere a dados de processos judiciais, que são, a princípio, públicos, e, em especial, quanto aos registros fonográficos do que foi sustentado e debatido nas sessões de julgamento. Ressalte-se, para além de qualquer dúvida, que a discussão não se cinge ao acesso dos autos aos processos que tramitaram no Superior Tribunal Militar no período compreendido pelos governos militares, mas de acesso aos registros daquela dimensão oral que mesmo o processo escrito mantém e que se encontra preservada nos rolos com as gravações de áudio. Essa dimensão de oralidade nos processos do STM compreende as sustentações orais dos advogados e o registro dos debates que se seguiam entre os ministros daquela corte.
Também nesse aspecto, o relator designado abordou acertadamente as hipóteses nas quais a Constituição Federal, de forma exauriente, autoriza a restrição à publicidade de atos processuais. A restrição de acesso que persiste por parte do STM diz respeito justamente aos debates realizados entre os ministros durante as sessões de julgamento, as manifestações dos advogados e do Ministério Público em prol da inocência e da culpabilidade dos réus constam de gravações que devem ser públicas. Quanto ao requisito de interesse público, este milita em favor da publicidade e não da manutenção de segredos e silêncios, sendo inconsistente que cada uma das sessões do STM, cujo acesso ao áudio é requerido pelo reclamante, era registrada em 2 gravações distintas, sendo a primeira pública, a segunda secreta, correspondente à última aos debates realizados entre os ministros daquela corte, evidencia-se da parte final do acórdão que o STM, ao autorizar o acesso apenas à parte pública, violou a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso em mandado de segurança 23036, opinando a Procuradoria-Geral da República pela procedência da reclamação para que determine ao Superior Tribunal Militar o acesso integral ao reclamante aos registros de áudio de todas as sessões daquele tribunal realizadas na década de 70, independente da anterior classificação em registros públicos e secretos, fecho aspas. Tem-se, pois, como injustificável juridicamente a resistência que o Superior Tribunal Militar tentou opor ao cumprimento da decisão emanada deste Supremo Tribunal, que taxativamente afastou os obstáculos erigidos para impedir fossem trazidos a lume a integralidade dos atos processuais ali praticados, seja na dimensão oral ou escrita, cujo conhecimento cidadãos brasileiros requereram para fins de pesquisa histórica e resguardo da memória nacional. O direito à informação, a busca pelo conhecimento da verdade sobre sua história, sobre os fatos ocorridos em período avassalador do sentimento nacional e do espírito democrático que surgia, bem como sobre suas razões, integra o patrimônio jurídico de todo e qualquer cidadão, constituindo o dever do Estado assegurar os meios para o seu exercício. Nesse aspecto, pontuei no voto que proferi na arguição de descumprimento fundamental número 153, ser certo que todo povo tem direito de conhecer toda a verdade de sua história, todo cidadão tem o direito de saber que o Estado, por ele formado, faz, como faz, por que faz e para que faz. Todo povo tem o direito de saber, mesmo nos seus piores momentos, para lembrar para não esquecer, e não esquecer para não repetir erros que custaram vidas e que marcam os que foram sacrificados por pais torturados, irmãos desaparecidos, dentre outras atrocidades, fecho aspas. Registro que a assertiva do reclamado, já durante a tramitação dessa reclamação, que após a promulgação da Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, não subsistiriam óbices ao atendimento do pedido de acesso aos documentos em foco, desde que houvesse uma renovação do pedido administrativo, não esvazia a pretensão deduzida nesta ação, nem subtrai do reclamante a sua insistência em que permanece o interesse em ver assegurada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal em momento anterior ao advento daquela legislação. Não se há perder de perspectiva que o reclamante busca a tutela judicial que lhe garante o acesso aos documentos requeridos há quase 2 décadas. A impetração do mandado de segurança data de 1997, agora já há 2 décadas. A evidenciar o despropósito de sujeitá-lo novamente a um processo administrativo que ficará sujeito à tramitação burocrática decidida ao avedrio da administração do Superior Tribunal Militar para ver cumprir aquilo que judicialmente já conquistou e que constitucionalmente lhe é assegurado desde 5 de outubro de 1988. Fosse a reiteração do pedido suficiente para garantir o acesso aos documentos em foco, poderia a autoridade apontada como reclamada, independente de novo pedido administrativo, exercer o poder-dever de autotutela administrativa e reconsiderar o ato censurado, pondo fim de vez a essa litigiosidade. A meu ver,
Mantém-se, no caso, a toda evidência que o respaldo constitucional conferido à coisa julgada, em especial aquela que advém de provimentos do órgão de supremacia constitucional, situado no vértice da estrutura do Poder Judiciário, não bastou ao reclamante para ver assegurado o exercício do direito que lhe foi reconhecido. Precisou instaurar nova demanda para garantir a eficácia de tutela judicial antes alcançada neste Supremo, cujos efeitos estão sendo embaraçados pela renitência do reclamante em dar-lhe cumprimento. Assim, deve a autoridade reclamada, na minha compreensão, permitir o acesso do reclamante aos documentos descritos no requerimento administrativo objeto da impetração em questão, ressalvados apenas aqueles indispensáveis ao resguardo do interesse à defesa da intimidade e aqueles cujo sigilo se imponha para a proteção da sociedade e do Estado, se for o caso, o que haveria de ser motivado de forma explícita e pormenorizada, o que não se deu, a fim de sujeitar também estes atos ao exame administrativo e ao controle judicial na forma da Constituição. Pelo exposto, voto no sentido de julgar procedente a presente reclamação para determinar a autoridade reclamada de fiel e integral cumprimento à ordem concedida no julgamento do recurso, no provimento do recurso extraordinário, o recurso ordinário e mandado de segurança 23036. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, ministros pares, ilustre advogado, representante do Conselho Federal da UAB, que com brio fez a sustentação, como de praxe da tribuna, senhor Procurador-Geral da República. Senhor Presidente, vou juntar a declaração de voto. Me permito apenas dizer que em tudo e por tudo acompanho a fundamentação e a conclusão de Vossa Excelência, que profere um voto lúcido, histórico e relevante, quer na matéria de fundo, muito bem exposta no voto de Vossa Excelência, que é na dimensão estrita do cabimento e do acolhimento da reclamação, que a um só tempo ofende a decisão desse Supremo Tribunal Federal e também a legislação incidente na matéria. Por essas razões e por outros aspectos com essas razões coerentes que estão na declaração de voto, tenho a honra de acompanhar integralmente Vossa Excelência como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu penso assim, que já vai longe o tempo em que civis eram julgados por crimes políticos perante a justiça militar em sessões secretas. E, portanto, 30 anos depois da redemocratização, negar acesso às gravações dessas sessões de julgamento não faz nenhum sentido, além de claramente descumprir precedente firmado por esse tribunal, como bem demonstrou Vossa Excelência. Portanto, apenas para sintetizar, porque sempre faço isso nos meus votos, a minha tese de julgamento, que acompanha a de Vossa Excelência, é a publicidade dos atos processuais prevista no artigo 5º, inciso 60 da Constituição, garante o acesso dos interessados às gravações de sessões de julgamento do Superior Tribunal Militar, realizados na época da ditadura, independentemente de sua classificação pretérita. Como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, saudando a todos, eu também me alinho aos colegas que me antecederam para acompanhar o belíssimo voto de Vossa Excelência numa questão tão sensível e tão essencial à democracia, sobretudo porque entendo que um dos pilares do nosso Estado democrático de direito é justamente esse direito ao acesso à informação. Então, nessa linha, acompanhando Vossa Excelência, eu apenas me permito registrar que um dos últimos atos que pratiquei como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em 2003 ainda, foi a criação do Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, que tem se prestado serviços belíssimos e oportunizado um material extremamente rico para as pesquisas acadêmicas no que diz respeito à reconstrução da nossa história, a história do trabalho no âmbito da nossa sociedade, e sempre tendo em mira e tendo a compreensão de que o presente só pode ser entendido e um futuro melhor construído
se nós conhecermos e revisitarmos o passado. Acompanho Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu também tenho o prazer e a honra de acompanhar o voto de Vossa Excelência, que no caso concreto conjura exatamente uma desobediência judicial perpetrada pelo Superior Tribunal Militar. Tanto assim que o ato reclamado autorizou apenas o acesso às sessões públicas realizadas apontadas no pedido protocolado no ano de 1977, condicionado à disponibilidade de horário a critério da Secretaria do Pleno, ao passo que a decisão do Supremo Tribunal Federal não estabelecia nenhum condicionamento. Trago aqui alguns excertos que têm íntima vinculação com votos de Vossa Excelência. Cito Dworkin, uma passagem muito interessante de Conrad Hess, no sentido de que o equivalente necessário para a liberdade de manifestação da opinião é a liberdade de informação com base na formação da opinião democrática, porquanto a liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática, e somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar na forma intentada pela lei no processo democrático. Em suma, é a velha expressão de Thomas Jefferson, no sentido de que a liberdade de falar e escrever guarda nossas outras liberdades. Relembro, por fim, que a Constituição de 1988 dispõe que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, o que torna absolutamente incompatível essa postura pretérita do Superior Tribunal Militar, razão pela qual eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, parabenizando pela profundidade com que versou sobre o tema. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, começo parabenizando Vossa Excelência pelo voto que profere, denso, logicamente bem encadeado e por todos os títulos históricos. Observo que, como corolário do Estado democrático de direito em que nós vivemos, existem dois dispositivos da Constituição absolutamente fundamentais para a concretização desse Estado democrático de direito, que já foi acentuado não só por Vossa Excelência, mas por todos aqueles que me precederam, que é o direito de informação, ou de acesso à informação, que na nossa Carta Magna é assegurado em 2 pontos, pelo menos, do ponto de vista mais importante, é o artigo 5º, inciso 14, é sempre bom lembrar, para fins pedagógicos, que assegura o acesso à informação, resguardado apenas o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Portanto, não há nenhum tipo de embaraço ao acesso à informação. Outro que me parece muito importante, aplicável diretamente ao caso sob análise, é o dispositivo também do artigo 5º, que consta do inciso 33, e vale a pena também ser lido em voz alta por razões pedagógicas, estabelece o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, que não é o caso, não há nenhum perigo para a segurança da sociedade e do Estado. E outro aspecto digno de nota, que foi ressaltado pelo ministro Luiz Fux, a partir do advento da Constituição de 88, diz o nosso artigo 93, que se insere no capítulo que rege o Poder Judiciário, mais especificamente o inciso 9º, sempre invocado por todos nós aqui, estabelece o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as suas decisões sob pena de nulidade. Portanto, não pode uma decisão discricionária de um magistrado e do presidente do tribunal enfrentar
esses dispositivos da Carta Magna que não estabelecem nenhuma restrição, nenhum condicionamento. E há um segundo aspecto que foi muito bem ressaltado também pelos que me precederam, é que no caso aqui está se descumprindo uma determinação do Supremo Tribunal Federal que é absolutamente inadmissível. Por essas razões, acompanho integralmente Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Também eu, presidente, saudando Vossa Excelência, cumprimentando-a, acompanho o voto brilhante que Vossa Excelência proferiu. Ministro Marco Aurélio. A matéria de fundo relativa ao acesso a dados no Superior Tribunal Militar já foi julgada. Vale dizer, o puxão de orelha já ocorreu no que provido o recurso ordinário constitucional interposto contra o indeferimento da segurança, do indeferimento implementado pelo Superior Tribunal Militar. Tive dúvida quanto à legitimidade para a reclamação, mas constatei, pedindo a folha da consulta processual, que o reclamante foi parte na relação jurídica alusiva ao mandado de segurança. Foi o recorrente presente o recurso ordinário. No mais, verificado o desrespeito ao pronunciamento do Supremo, cabe acolher o pleito formalizado na reclamação. Acompanho Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, inicialmente cabe registrar que a reclamação qualifica-se, no caso, como um instrumento legítimo, não é, destinado a afastar o descumprimento por parte do órgão reclamado de uma decisão emanada desta Corte. A vocação constitucional da reclamação, entre outras finalidades, objetiva, como salienta o saudoso professor José Frederico Marques, restaurar o impérium das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal. O voto de Vossa Excelência, ao conhecer da presente reclamação, ajusta-se precisamente a esse entendimento. Mas é também importante ressaltar, senhora Presidente, na verdade, como aqui já foi observado, e Vossa Excelência, em seu excelente, magnífico voto também destaca, é preciso, senhora Presidente, é preciso sempre relembrar que a experiência concreta que se submeteu o Brasil durante o período de vigência do regime de exceção, entre 1964 e 1985, constitui para esta e para as próximas gerações marcante advertência que não pode ser ignorada. As intervenções pretorianas ou militares no domínio político institucional têm representado sempre momentos de grave inflexão no processo de desenvolvimento e de consolidação das liberdades fundamentais. Pronunciamentos militares, quando efetivados e tornados vitoriosos, tendem necessariamente, na lógica do regime supressor das liberdades fundamentais que se lhes segue, a diminuir, quando não a eliminar, o espaço institucional reservado ao dissenso, limitando, desse modo, com danos irreversíveis ao sistema democrático, a possibilidade de livre expansão da atividade política e da prática da cidadania. E todos sabemos, é um fato histórico, que completa agora, e que completará agora 53 anos, desde os idos de março, sempre perigosos, de 1964, mas sabemos que com o movimento de 1964 sobreveio a ruptura da ordem jurídica plasmada no texto constitucional
democraticamente elaborado da Constituição de 1946. E é importante salientar neste ponto, precisamente em face da matéria que se debateu na causa, cuja decisão foi descumprida pelo senhor presidente do Egrégio Superior Tribunal Militar. É importante salientar que o modelo de governo instaurado em nosso país em 1964 mostrou-se fortemente estimulado, como observava o padre Joseph Comblan, numa obra que versou a ideologia da segurança nacional e o poder militar da América Latina, mostrava-se estimulado pelo perigoso fascínio do absoluto, pois privilegiou e cultivou o sigilo, transformando-o em praxis governamental institucionalizada e ofendendo frontalmente, desse modo, o princípio democrático. E sabemos também que com a violenta ruptura da ordem jurídica, e é sempre importante rememorar esses fatos ocorridos em nosso passado, com a violenta ruptura da ordem jurídica consagrada na Constituição Democrática de 1946, os novos curadores do regime vieram a forjar o sistema de atos estatais reservados, como os decretos reservados, a que se referia o artigo 31 do decreto 79.099 de 77. Decretos reservados que eram publicados unicamente indicando-se-lhes o número, a data de edição e uma ementa. O teor desses decretos reservados era lavrado em livro que ficava sob a responsabilidade da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Ou seja, o decreto reservado obrigava, tinha eficácia vinculante, subordinante, mas não se conhecia o conteúdo desses decretos reservados. Quando atuei no Gabinete Civil da Presidência, em 1985, e por expressa autorização do senhor Presidente da República, tive acesso a esse livro onde eram registrados os famosos decretos reservados. E foi realmente uma dificuldade terrível a despeito de uma ordem presidencial direta para que alguém tivesse acesso ao conteúdo desses decretos. Daí aquela frase muito pertinente do padre Comblan, no sentido de que o regime militar instaurado em 64 foi estimulado pelo, aspas, perigoso fascínio do absoluto, fecha aspas. O fato é que essa prática do regime militar implicou uma inqualificável subversão dos princípios estruturadores da gestão democrática e republicana do poder estatal, que impõe aos que o exercem a plena submissão às exigências indisponíveis da publicidade. E, ao assim proceder, esse regime autocrático que prevaleceu no Brasil durante largo período, ao longo de praticamente uma geração inteira, apoiou a condução e a direção dos negócios de Estado em concepção teórica, de que resultou a formulação da doutrina de segurança nacional, que deu suporte a um sistema claramente inconvivente com a prática das liberdades públicas. Desprezou-se desse modo, e já salientei nesta corte esse aspecto ao proferir voto na DPF 153 e também em outros mandados de segurança, onde assegurei
a empresas jornalísticas o direito de acesso a documentos de conteúdo reservado, desprezou-se, como convém a regimes autocráticos, a advertência feita por Bobbio, a que Vossa Excelência se referiu em seu douto voto, cuja lição magistral sobre o tema assinala com especial ênfase não haver nos modelos políticos que consagram a democracia espaço possível reservado ao mistério. E não constitui demasia rememorar na linha de decisão que o plenário desta Corte proferiu já há algumas décadas no julgamento do mandado de injunção 284 do DF, de que me tornei redator para o acórdão, que o novo Estatuto Político Brasileiro, que rejeita o poder que oculta e que não tolera o poder que se oculta, consagrou a publicidade dos atos e das atividades estatais na dimensão institucional dos três poderes da República como valor constitucional a ser observado, inscrevendo-a em face de sua alta significação na própria Declaração de Direitos e de Garantias Fundamentais que a Constituição da República, ela própria, reconhece e assegura aos cidadãos. Salientei, então, que os estatutos do poder, numa república fundada em bases democráticas, como ocorre no Brasil do presente, os estatutos do poder não podem privilegiar o mistério, porque a supressão do regime visível de governo, que tem na transparência a condição de legitimidade de seus próprios atos, sempre coincide com os tempos sombrios em que declinam as liberdades e os direitos dos cidadãos. A esse respeito, senhora Presidente, eu destaco o fragmento, valiosíssimo da obra que Vossa Excelência, a obra monográfica que Vossa Excelência escreveu, publicada em 1994 pela editora Del Rey, de Belo Horizonte, Os Princípios Constitucionais da Administração Pública. E nessa obra, Vossa Excelência diz que, aspas, a democracia moderna, e em especial aquela idealizada no Estado contemporâneo, estabelece como princípio fundamental o da transparência, pois a relação política somente pode ser justificada pelo respeito ao outro, na verdade, pelo respeito à alteridade e a todos, solapada como foi a tese e a prática de supremacia da vontade do governante sobre os governados. Tendo adotado o princípio democrático e ainda o republicano, não se poderia pensar no afastamento do princípio da publicidade do direito brasileiro. A Constituição não deixou que o princípio emergisse daqueles outros e o fez expresso. Não o restringiu a princípio concernente à atividade administrativa, mas a todas as funções e atividades estatais. Artigos 5º, incisos tais e outros artigos aqui mencionados. Tornou-o assegurado aos indivíduos que o têm como direito fundamental, dotado de garantia específica constitucionalmente instituída. E conclui: cada vez mais a publicidade se espraia e se torna princípio informador do direito, pois não se exige que a democracia, definida como regime político no sistema constitucional, tenha ocorrência apenas nos palácios, inclusive nos palácios da justiça, afirmo eu, mas que ela seja de toda a sociedade. Por outro lado, não se há de desconhecer que não se pretende mais aceitar como legítima a democracia da ignorância, aquela na qual todos são iguais no desconhecimento do que se passa no exercício do poder usurpado e silenciosamente desempenhado.
O fato é que a Constituição da República, promulgada em 1988, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos, enunciou preceitos básicos cuja compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível, ou, na lição de Norberto Bobbio, como um modelo ideal do governo público em público. E a Assembleia Nacional Constituinte, por isso mesmo, repudiou o compromisso do Estado com o mistério, repudiou o compromisso do Estado com o sigilo que fora tão fortemente realçado sob a égide autocrática do regime político anterior, quando no desempenho de sua prática governamental. E ao desacralizar o segredo, a Assembleia Nacional Constituinte restaurou um velho dogma e expôs o Estado, de modo amplo, à incidência do postulado democrático, da publicidade, convertido em sua expressão concreta em fator de legitimação das decisões, das práticas e dos atos governamentais, em qualquer esfera institucional de atuação dos poderes da República. Daí, a observação que o eminente ministro Luiz Fux fez, quando destaca que a própria Constituição da República, no artigo 93, inciso 9, dirigindo-se especificamente ao Poder Judiciário, estabeleceu a publicidade como regra geral, sob pena de invalidade, de nulidade dos atos decisórios praticados por magistrados e por tribunais. Impede assinalar ainda, senhora presidente, como aqui já foi destacado, e Vossa Excelência também bem assinalou, que o direito de acesso às informações de interesse coletivo ou geral, a que fazem jus todos os cidadãos desta República Democrática, qualifica-se como instrumento viabilizador do próprio exercício da fiscalização social a que estão sujeitos os atos administrativos, atos legislativos e atos jurisdicionais, todos emanados do poder público em qualquer das instâncias de poder, em qualquer das esferas de atuação do poder. Por isso mesmo, senhora presidente, e esta Corte assim se pronunciou na decisão desrespeitada e cuja autoridade está sendo agora restaurada por esta Suprema Corte, provocada formalmente pela utilização de um instrumento constitucionalmente idôneo e destinado a esse fim. Não se pode impor óbice à busca da verdade e à preservação da memória histórica em torno dos fatos ocorridos no período em que o país, em que o nosso país foi dominado pelo regime militar. E não foi por outra razão que este egrégio plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar recurso, precisamente o recurso no qual se buscava acesso a processos penais instaurados perante o Superior Tribunal Militar, garantiu, então, aos recorrentes, que eram pesquisadores, aspas, garantiu o quê? Garantiu, aspas, o direito de acesso, possibilidade de consulta e de cópia dos autos e das respectivas gravações requisitadas à autoridade coatora, e ainda a devolução das fitas apreendidas, em julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim emendado, precisamente o acórdão cuja autoridade foi incompreensivelmente transgredida pela autoridade indicada como reclamada nesta causa. E eu aqui transcrevo esta ementa, mas destaco alguns fragmentos dela que me parecem muito esclarecedores e cujo teor deve sempre ser relembrado a cada momento. Não podemos nos esquecer disso.
A publicidade e o direito à informação não podem ser restringidos com base em atos de natureza discricionária, salvo quando justificados em casos excepcionais para a defesa da honra, da imagem, da intimidade de terceiros, ou quando a medida for essencial para a proteção do interesse público. A coleta de dados históricos a partir de documentos públicos e registros fonográficos, mesmo que para fins particulares, constitui-se em motivação legítima a garantir o acesso a tais informações. No caso, tratava-se da busca por fontes a subsidiar a elaboração de livro em homenagem a advogados, defensores de acusados de crimes políticos durante determinada época, a partir dos registros documentais e fonográficos de sessões de julgamento público. Esse acórdão não é objeto de descumprimento e cuja força impositiva está sendo restaurada nesse momento, nesse julgamento por esta Corte, foi proferido no julgamento do RMS 23036 do Rio de Janeiro. Vê-se, portanto, senhora Presidente, que assiste a toda a sociedade o direito de ver esclarecidos os fatos ocorridos em período tão obscuro de nossa história. Direito este que, para ser exercido em plenitude, não pode sofrer obstáculos que, na verdade, inviabilizem o acesso ao conhecimento da verdade e à recuperação da memória histórica. O fato é que a presente reclamação, que também encontrou apoio no substancioso parecer oferecido pelo eminente Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, essa reclamação permite ao Tribunal reafirmar esse dogma importante que expõe o aparelho de Estado em todas as suas dimensões institucionais ao postulado da publicidade que impõe e exige a transparência dos atos emanados de qualquer dos três poderes. Por isso, senhora Presidente, cumprimentando Vossa Excelência pelo substancioso e doutíssimo voto, também eu, ao conhecer da presente reclamação, julgo-a procedente em ordem a invalidar o ato que implicou obstáculo óbice ilegítimo à pretensão de direito material deduzida pela parte reclamante. Agradeço a Vossa Excelência, proclamo o resultado. O Supremo Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a reclamação nos termos do voto da relatora. Apregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.012, procedente do Distrito Federal, de que é relatora a eminente ministra Rosa Weber, sendo autor o Procurador-Geral da República, são interessados o Presidente da República e o Congresso Nacional. Ministra Rosa, Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto, não haverá sustentação oral. Ajuizada pelo Procurador-Geral da República, com vista à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 113 a 126 da Lei 12.249 de 2010. Dispositivos estes incluídos por emenda parlamentar ao projeto de conversão da medida provisória 472 de 2009. A tese defendida é a da inconstitucionalidade formal por absoluta ausência de pertinência temática desses preceitos com o objeto original da medida provisória. Eu vou fazer um resumo, senhora Presidente, porque, em última análise, o que aqui
se discute é, mais uma vez, a inconstitucionalidade de medidas de lei de conversão pelo chamado contrabando legislativo, matéria que já foi objeto de análise por esse plenário. Mas eu me permito aqui relembrar, em síntese, o bloco normativo impugnado nesta ADI. Ele, num primeiro momento, altera os limites das unidades de conservação federais, Floresta Nacional do Bom Futuro, no estado de Rondônia, e amplia o Parque Nacional Mapinguari e a Estação Ecológica de Cuniã, já no estado do Amazonas. Autoriza a União a doar ao estado de Rondônia imóveis rurais de sua propriedade inseridos na área desafetada da Floresta Nacional do Bom Futuro, sob a condição de que, em parte dela, sejam criadas uma área de proteção ambiental e uma floresta estadual. Esta floresta nacional, dos seus 280 mil hectares, ficou reduzida a 97.357 hectares. Ainda, esses preceitos determinam sejam doadas ao Instituto Chico Mendes de Conservação, pelos órgãos e entidades federais que as detenham, as terras da União contidas nos limites do Parque Nacional Mapinguari e da Estação Ecológica de Cuniã. E, por fim, declaram de utilidade pública para fins de desapropriação pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade os imóveis rurais privados existentes nas áreas de ampliação do Parque Nacional Mapinguari e da Estação Ecológica de Cuniã. Esses dispositivos atacados foram incluídos, como eu disse, por uma emenda parlamentar em projeto de conversão da medida provisória em lei, medida provisória esta que, quando submetida ao Congresso Nacional, contemplava originalmente as seguintes matérias: instituição do regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura da indústria petrolífera nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o REPENEC. Criação do programa Um Computador por Aluno, PROCA, em instituição de regime especial de aquisição de computadores para fins educacionais, o RECOMP. Prorrogação de benefícios fiscais. Instituição do regime especial de incentivos tributários para a indústria aeronáutica brasileira. Constituição de fontes de recurso adicional aos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante para financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante. Normas sobre a emissão de letra financeira e certificado de operações estruturadas. Alteração do valor de crédito concedido pela União ao BNDES. Ajustes ao programa Minha Casa Minha Vida. Instituição do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e Jurídicas impedidas de operar com os fundos e programas habitacionais públicos ou geridos por instituição pública e com o sistema financeiro da habitação. Instituição da taxa de fiscalização dos mercados de seguro e resseguro, de capitalização de previdência complementar aberta e alteração dos valores da taxa de serviços metrológicos. Eu destaco inicialmente, tendo em vista o pleito deduzido na petição inicial de reunião pela época Procurador-Geral da República, de reunião desta ação com a ADI 4829 e a ADI 4905, que todas elas versam matérias absolutamente distintas. Na ADI 4929, sobre a minha relatoria,
busca-se a declaração de inconstitucionalidade formal e material do artigo 67 da Lei 2.249, esta lei, que dá nova redação ao artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 5.615 de 1970, a Lei do SERPRO, para disciplinar hipótese de contratação direta do SERPRO pela União para a prestação de serviços de tecnologia da informação considerados estratégicos. Além de inexistente qualquer identidade de objeto entre esta DI 4829 e a presente ação direta, a coincidência da causa de pedir entre ambas é apenas parcial, diz exclusivamente com a tese embasadora do pedido de declaração de inconstitucionalidade formal. Por sua vez, o objeto da DI 4905, sob a relatoria do ministro, se bem me recordo, do ministro Gilmar Mendes, o objeto da 4905 é a declaração de inconstitucionalidade material do artigo 62 da Lei 2.249, no que altera o artigo 74, parágrafos 15 e 17 da Lei 94/30 de 1996, versando sobre aplicação de multa ao contribuinte que tiver o pedido de ressarcimento ou de compensação indeferido administrativamente. A DI 4905 não compartilha sequer da causa de pedir inconstitucionalidade formal do presente pleito, uma vez que a matéria contemplada no preceito normativo nela impugnado, embora tenha sofrido alterações durante o processo de conversão da medida provisória em lei, já se fazia presente no artigo 27 desta medida provisória. Em exame de qualquer sorte, feito esse primeiro esclarecimento, senhora presidente, de um tema bastante conhecido do plenário, que diz com a inconstitucionalidade formal, que envolve o chamado contrabando legislativo. A matéria, como disse, foi objeto de exame pelo plenário em processo a mim distribuído e que eu encaminhei a pauta juntamente com este, mas apenas aquele terminou sendo julgado. Essa matéria, como disse, foi objeto de exame por este plenário em 15 de outubro de 2015, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5127, na qual, impugnada, com base em tese análoga, a constitucionalidade formal de outro preceito desta mesma Lei 12.249 de 2010, o artigo 76, também fruto de emenda parlamentar ao processo legislativo de conversão de medida provisória, da medida provisória 472, a mesma em que, repito, inseridos esses dispositivos aqui impugnados. Na ocasião, a maioria do plenário acompanhou a tese que sustentei da inconstitucionalidade formal, isto é, a tese de que a inclusão na redação final da Lei 12.249 de 2010, mediante emenda parlamentar, de conteúdos normativos sem vínculo de pertinência temática com os temas objeto da medida provisória submetida à conversão em lei, afrontou o princípio democrático, afrontou a separação entre os poderes e o devido processo legislativo constitucional. Eu destaco e faço breve leitura de um excerto em que explicito os fundamentos que nortearam a minha conclusão quanto à inconstitucionalidade formal. Disse eu: a legitimidade da alteração do texto original das medidas provisórias de edição da competência privativa do Presidente da República, mediante a apresentação de emendas no Congresso Nacional, outrora objeto de controvérsia, hoje é reconhecido expressamente no artigo 62, parágrafo 12 da Lei Maior, por inclusão da emenda constitucional número 32 de 2001. Transcrevi, à época, o parágrafo, no voto, esse parágrafo 12.
digo que o processo pelo qual a medida provisória é convertida em lei promove a transformação de um ato legislativo do governo em ato do parlamento. E a prerrogativa de apresentação, no curso do processo legislativo, de emendas aos textos das espécies normativas em tramitação no Congresso Nacional, sem dúvida, é inerente ao exercício da atividade parlamentar. Trata-se de consequência necessária da efetiva participação dos membros das casas legislativas no processo de elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, corolário que é do próprio debate sobre as questões envolvidas na tramitação da matéria. O poder de emenda parlamentar, justamente por não se confundir com o poder de deflagração do processo legislativo, não se detém sequer diante de matéria cuja iniciativa normativa seja reservada. Assegura-se ao Parlamento, assim, a possibilidade de ampliar, restringir ou modificar a proposta normativa encaminhada pelo titular do poder de iniciativa do processo de normogênese. Aqui transcrevo como sempre, belíssimo voto, e aqui a transcrição se fez da emenda, na DI 865 do nosso decano, ministro Celso de Mello. Prosseguir. Assim qualificado o poder de emenda, anoto que a alteração da proposta legislativa sujeita à cláusula de reserva de iniciativa somente se legitima quando a modificação proposta seja para ampliar, restringir, adequar ou adaptar o alcance do texto original, guarda com ele estrita relação de afinidade temática. E prosseguir lembrando inúmeros precedentes em que essa Suprema Corte afirmou a inconstitucionalidade de alterações normativas incluídas por emendas parlamentar quando desprovidas de vínculo de pertinência material com objeto original da iniciativa normativa submetida à cláusula de reserva. Prosseguir, senhora presidente, dizendo: a deflagração do procedimento para a conversão de medida provisória em lei é consequência do exercício pelo Presidente da República da sua competência privativa para editar medidas provisórias, submetendo-as de imediato ao Congresso Nacional. Como a jurisprudência dessa Suprema Corte entende incompatível com o delineamento constitucional a incorporação de emenda parlamentar a projeto de lei apresentado pelo chefe do Poder Executivo nos limites do seu poder de iniciativa, quando ausente o vínculo de afinidade material, a mesma rácio conduz a que tampouco se admita emenda absolutamente inovatória em rito legislativo sujeito a garantias mais brandas do que as que norteiam o processo legislativo ordinário. Em termos comparativos, no processo de conversão de medida provisória em lei de caráter excepcional, o Poder Legislativo não atua em toda a sua amplitude, nem detém a mesma liberdade para tanto. Cito aqui a doutrina de Clemerson Merlin Cleve. Prosseguir naquela oportunidade dizendo que a incorporação de emenda parlamentar sobre matéria estranha às versadas na medida provisória implica permitir se instaure o rito legislativo anômalo previsto excepcionalmente na Carta Política para a conversão da medida provisória em lei quanto à matéria não submetida ao Congresso Nacional na forma do artigo 62 caput da Constituição da República. Mais do que o poder de emenda, significa conferir ao parlamentar a titularidade de iniciativa para, esquivando-se do procedimento para aprovação das leis ordinárias, submeter propostas legislativas avulsas ao rito dos processos de lei de conversão, aproveitando-se da tramitação de medida provisória sobre outra matéria. No caso do artigo aqui 76, enfim, a situação era lá.
E encerrei dizendo, senhora presidente, que nessa ordem de ideias entendo que não encontra amparo na sistemática constitucional a admissão dessa de emenda parlamentar sem pertinência temática com matéria versada na medida provisória submetida ao procedimento de conversão em lei. Hipótese, né, que todos conhecemos como de contrabando legislativo, que, a meu juízo, eu faço questão de repetir, não denota uma mera inobservância de formalidade, e sim procedimento marcadamente antidemocrático, na medida em que, intencionalmente ou não, subtrai do debate público e do ambiente deliberativo próprio ao rito ordinário dos trabalhos legislativos a discussão sobre as normas que irão regular a vida em sociedade. Como registrei, senhora presidente, essa tese foi aprovada pelo plenário por maioria. Ocorre que, ao examinar os efeitos prospectivos da decisão, eu fiquei vencida porque entendia não ser o caso de um juízo de improcedência da ação, já que eu estava a acolher na íntegra a tese da inconstitucionalidade formal. Prevaleceu a proposta formulada pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. Por isso, a despeito de afirmada naquele feito esta tese, forte no artigo 1º caput, parágrafo único, artigo 2º caput, artigo 5º 54 da Carta Política, de que inquinada do vício da inconstitucionalidade formal, emenda em projeto de conversão de medida provisória, em lei com conteúdo divorciado do objeto originário, decidiu-se a invocação do postulado da segurança jurídica, aspas, preservar até a data deste, entenda-se daquele julgamento, as leis fruto de emendas em projetos de conversão de medida provisória em lei, inclusive esta, do que redundou, como eu disse, o juízo de improcedência do pedido. A emenda, lavrada pelo eminente ministro Edson Fachin, foi lançada no que aqui interessa, nos seguintes termos. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, artigos 1º e 5º, 36 da Constituição da República, mantém-se rígidas todas as leis de conversão fruto desta prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. A ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos. Digo eu, no caso concreto, os artigos 113 a 126, impugnados, consagram, sem que tenha sido observado o regular processo legislativo democrático, a desafetação de áreas protegidas federais, inclusive a redução, como já referi, em quase 2/3 da área de Floresta Nacional Bom Futuro, bem como a sua doação ao estado de Rondônia. Absoluta falta de pertinência temática me leva a concluir da mesma forma pela inconstitucionalidade formal destes preceitos da mesma lei de conversão. Não obstante, em observância, em respeito ao princípio da colegialidade e acatando o entendimento do plenário, forte no princípio da segurança jurídica, entendimento no sentido de que permanecem válidos os preceitos normativos resultantes destas emendas, no caso a dos autos data de 2010, e o nosso julgamento ocorreu em 2015, eu voto, senhora presidente, no sentido da improcedência da presente ação direta. Colhe os votos, ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminente relatora, ministra Rosa Weber, eminentes ministros, a ministra Rosa Weber acaba de
fazer referência em seu substancioso e ecotíssimo voto da liberação que tomamos na DI 5127. Relatora Sua Excelência e redator para o acórdão, recaiu esta responsabilidade sobre nossos ombros apenas em função da fixação do termo de delimitação para 15 de outubro de 2015 em relação à rigidez das medidas provisórias e à eficácia do pronunciamento desta Suprema Corte. De modo que, com esse registro pleno feito por Sua Excelência, vou juntar a declaração de voto que houvera preparado nessa direção e a verbo que estou acompanhando integralmente Sua Excelência, quer na fundamentação, quer na conclusão, especialmente porque se trata aqui de diploma legislativo promulgado em 11 de junho de 2010. Portanto, como fez ver Sua Excelência, em data bastante anterior à deliberação que aqui se tomou em 2015. Por essas razões, senhora Presidente, também voto pela improcedência desta ação direta de inconstitucionalidade na medida do respeito ao julgamento anterior e nos exatos termos do voto da eminente ministra Rosa Weber. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu estou acompanhando a ministra Rosa Weber no julgamento de 15 de outubro de 2015. O tribunal aderiu, em verdade, à tese da ministra Rosa Weber, no sentido de que os projetos de conversão de medida provisória em lei não comportavam emendas parlamentares que não tivessem pertinência temática com o objeto da medida provisória original. Apenas, na ocasião, a maioria na qual eu figurei, acompanhando o ministro Luiz Edson Fachin, entendeu que era o caso de se dar efeitos apenas prospectivos a esta decisão. Como a decisão foi de 15 de outubro de 2015 e esta lei é de 11 de junho de 2010, ela é colhida pela modulação que nós estabelecemos, de modo que, embora os fundamentos da petição original estejam bem lançados e corretos, não é possível acolher o pedido diante dessa modulação que estabelecemos, de modo que eu estou acompanhando o voto da eminente relatora. Pois não. Ministro Luiz Fux. Deixa eu acompanhar. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, a eminente relatora esgotou o assunto. Os demais colegas ressaltaram que o voto de Sua Excelência se baseia em precedente da Casa, acompanha integralmente o voto da ministra Rosa Weber. Ministro Marco Aurélio. Presidente, receio que a flexibilização da Constituição pelo Supremo seja um estímulo às muitas casas legislativas a editarem, a continuarem editando leis inconstitucionais. A glosa, ela tem uma eficácia pedagógica. Como tive a oportunidade de ressaltar no precedente, porque inibe certas práticas à margem da ordem jurídica e por ocupantes de cargos políticos que deveriam observar dando exemplo essa mesma ordem jurídica. De duas uma, ou a Constituição Federal continua rígida, submetendo indistintamente, inclusive o Supremo, ao que nela se contém, ou passa a ser um documento flexível, caminhando-se para, como eu disse, a mitigação do que nela se contém. Quanto ao princípio do colegiado, ressalto que nós estamos na seara própria a rediscutir a matéria, que é o pleno.
temos no próprio Pleno revisto óticas anteriores. Não posso, presidente, fechar os olhos ao fato ressaltado pelo Procurador-Geral da República, que estaria a consubstanciar, como disse a ministra Rosa Weber, um verdadeiro contrabando. Uma verdadeira tomada, considerada a lei de conversão, e também o que proposto pelo Executivo, e a conversão é de algo existente, né? Uma verdadeira tomada de carona ao que encaminhado. Eu espero que, pelo menos, a lei de conversão tenha ido à sanção do presidente da República, como previsto no parágrafo 12 do artigo 62 da Constituição Federal. Agora, quanto à segurança jurídica, e lastimavelmente o judiciário é moroso, às vezes é provocado até após a passagem de um certo período, não se caminharia para fulminar a lei como um todo, mas apenas para afastar a eficácia, porque inconstitucionais sob o ângulo formal dos artigos mencionados, que creio são os artigos 113 a 126. Por isso, julgo procedente o pedido formalizado pelo Procurador-Geral da República, esperando, pelo menos, que o voto isolado seja um alerta para que haja um amor maior pela lei básica da República, que é a Constituição Federal. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 15 de outubro de 2015 a ação direta DIN 5.127, de que se tornou redator para o acórdão o eminente ministro Luiz Edson Fachin, embora houvesse reconhecido a inconstitucionalidade do comportamento parlamentar que introduziu no procedimento de conversão legislativa de uma dada medida provisória, introduziu emenda de conteúdo material, tematicamente incongruente, diverso daquele objeto da própria medida provisória, e isso foi agora reafirmado em belíssimo voto pela eminente ministra Rosa Weber, inclusive invocando diversos precedentes da Corte, muito embora o plenário do Supremo Tribunal houvesse entendido que, em situação como essa, tal como a que se registra no presente caso, ocorre uma situação de ilegitimidade constitucional, mas, não obstante isso, conferiu eficácia prospectiva mediante modulação no tempo dos efeitos dessa decisão declaratória de inconstitucionalidade e, em respeito ao princípio da segurança jurídica, manteve rígidas, e é o que consta da emenda redigida pelo eminente ministro Fachin, todas as leis de conversão, fruto dessa prática promulgada até a data do presente julgamento. O julgamento ocorreu, como aqui já salientado, no dia 15 de outubro de 2015. Logo, peço ao eminente ministro Marco Aurélio para, em observância e respeito ao princípio da colegialidade, acompanhar a eminente ministra Rosa Weber na declaração de improcedência da presente ação direta, não obstante reconhecendo a absoluta inconstitucionalidade do comportamento parlamentar ocorrido ao longo do procedimento de conversão legislativa da medida provisória em questão. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a ministra relatora, no sentido de julgar improcedente, em razão da decisão anterior do Supremo,
que prevaleceu no sentido por ela indicado, e com isso, para se garantir a segurança jurídica, e também acolhendo as observações no sentido da inconstitucionalidade. Entretanto, o julgamento se deu em 2015, o que levou a este resultado, que à primeira vista poderia parecer paradoxal, mas que é apenas uma aparência, a meu ver, pois o que se quer é resguardar os princípios constitucionais, especialmente o da segurança jurídica. E proclamo o resultado: ação julgada improcedente, vencido o ministro Marco Aurélio, que a julgava procedente. É a proclamação do resultado. Senhores ministros, o processo que se segue a ser chamado me parece que tenha uma condução um pouco mais demorada. Então, eu sugeriria que nós antecipássemos em 8 minutos o intervalo e retornássemos nesses 8 minutos. Portanto, retornaríamos às 16h22 para cumprir o período regimental de intervalo. Está, portanto, suspensa a presente sessão.